Estamos de volta. Como eu sempre faço inicialmente, quero agradecer a sua audiência. É ela que me motiva a continuar fazendo vídeos. Nesse sentido, eu quero aproveitar para agradecer o professor, doutor, meu colega, amigo, Dr. Paulo Papini. Ele nos ajudou nessa semana, fazendo propaganda do meu canal e estimulando as pessoas a se inscreverem ao que eu faço novamente. Por favor, se inscreva, clica no sininho para você receber os alertas dos nossos novos vídeos. Isso vai fortalecendo não só o meu canal, mas como uma grande rede que nós queremos proporcionar de canais que vem trazer um conteúdo sério, um conteúdo informativo, um conteúdo legalista, um conteúdo de direita sim, um conteúdo de pessoas que marcam o seu posicionamento, que defendem o seu posicionamento e que principalmente, talvez acima de tudo, pregam a liberdade, pregam a defesa dos seus direitos e garantias fundamentais para que nós continuemos a viver num país onde exista o Estado de fato, o Estado Democrático de Direito. Eu quero convidar vocês a conhecerem o canal Misael Isidoro Belo, também tem um conteúdo informativo de grande qualidade e eu te convido a ir lá, se inscrever, vamos fortalecer essa rede. E no mesmo sentido, com o mesmo agradecimento enorme, eu não tenho nem palavras para agradecer, o Dr. José Carlos Sepúlveda, ele deu um avanço também enorme ao meu canal, eu quero agradecer pessoalmente e publicamente a ele agora e convidá-los todos a também irem lá, se inscreverem no canal dele, clicarem no sininho, porque o conteúdo é extraordinário. Confesso que vi um vídeo que me tocou profundamente, inclusive relatei isso ao meu amigo e Dr. Paulo Papini, por isso venho aqui a público e refaço essa gentileza e peço o seu auxílio, a sua ajuda, vamos fortalecer essa rede. Eu me propus nesses meus recentes vídeos, em tempos de pandemia, você pode até pensar, mas tá completamente fora do intuito do canal dele. Depende. Eu trouxe recentemente uma reflexão sobre o PL 1179, que acabou virando lei, e que teve um de seus artigos vetado pelo presidente, conforme a minha reflexão. Eu também defendia, da mesma maneira, que esse artigo deveria ser vetado, porque feria, como eu digo no vídeo, se você não viu, volta lá, dá uma assistida, feria direitos e garantias fundamentais, principalmente do artigo 5º da Constituição Federal, quando trata da propriedade. É garantido o direito à propriedade e ela deve ser preservada sempre. E nessa série de vídeos eu havia me proposto a trazer para você uma reflexão sobre o mito da caverna de Platão e esse momento atípico que estamos vivendo no mundo, não é só no nosso país, no mundo. E eu vou fazer isso adiante. Rapidamente eu quero aproveitar também para dizer que qualquer pessoa pode ter um canal no YouTube, pode twittar, fazer vídeo no Instagram, falar algo no Instagram, escrever, enfim, postar, tirar fotos, mas programar conteúdo exige muito cuidado e exige muito de quem está fazendo. Como o Dr. Paulo Papini falou em um dos vídeos dele, deveria haver sim um mecenato, uma promoção de canais nesse sentido, que trazem boa informação, que trazem essa informação de direita, como eu disse, uma definição política. Isso não quer dizer que o outro lado esteja errado. Na verdade, nós vivemos um momento atípico também nisso. Se alguém não pensa como eu, então logo é meu inimigo. Isso é muito simplista, isso define muito mal as coisas e situações. É preciso mudar. Mas o que eu queria dizer é que qualquer pessoa pode realmente ter um canal e colocar para fora aquilo que pensa. É a expressão do pensamento e isso é que tem que ser defendido. São esses direitos que nós nesses canais defendemos. O direito de você ter esse direito, entende? O direito de continuar se manifestando. O direito de poder levar a qualquer pessoa aquilo que você pensa. Agora, para fazer um canal desse, exige muito preparo, como o Dr. Paulo falou. E eu quero repisar isso, eu quero reforçar isso. É preciso investimento em equipamento, leva no mínimo 2 horas para fazer um vídeo que você vê em 20 minutos no máximo, leva aproximadamente 3 horas ou 4 horas de edição do vídeo. É muito tempo de preparação, fora todo o estudo que a gente tem, não só do conteúdo que nós já adquirimos ao longo da nossa vida, mas o conteúdo que a gente prepara para trazer para vocês. Então, quando pedimos para você se inscreva no nosso canal, clica no sininho para receber a notificação, isso também é para fortalecer esse nosso trabalho. Isso é para que o nosso investimento tenha um retorno. Qual é esse retorno? A satisfação de levar uma informação de qualidade a muito mais pessoas. Então, para finalizar essa parte inicial, quero agradecer ao Dr. Paulo,
ao José Carlos Sepúlveda e ao Misael e convidar a você a conhecer os canais deles e se inscrever nesses 3 canais, porque tem conteúdos muito melhores do que o meu, inclusive, sem falsa modéstia. Agora vamos ao assunto principal do vídeo, que é a reflexão entre o mito da caverna e a pandemia. Roda a vinheta que eu preparei para você. Quero realmente que esse vídeo se torne muito longo, porque as pessoas costumam não assistir vídeos longos demais. Mas o conteúdo que eu vou te trazer, que trata de filosofia, foi escrito por Platão 350 anos antes de Cristo. E eu vou tentar te mostrar o quão jovem, o quão atual é o mito da caverna de Platão, ou alegoria da caverna de Platão. Esse livro, A República, foi escrito, como eu disse, 350 anos antes de Cristo, e essa alegoria, o mito da caverna, está no seu capítulo 7. Eu vou mesclar a minha fala com imagens que você vai ver para ilustrar melhor. Mas vamos imaginar o que Platão tentou dizer lá atrás. Eu vou tentar traduzir nas palavras, embora, obviamente, muita coisa deva ter se perdido, as originais que a gente tem acesso na língua portuguesa, mas levando em consideração que muito do que ele tentou dizer pode ter sido perdido nas inúmeras traduções a que esse texto foi submetido. Mas, grosso modo, imaginemos um grupo de pessoas que cresce dentro de uma caverna, sem luz natural, aprisionados de tal forma a não poderem mover os seus corpos, muito pouca mobilidade, inclusive de cabeça, movendo muito pouco a sua cabeça e ficando de costas para uma parede, acorrentados de costas para uma parede, e à sua frente uma outra parede enorme, a parede do fundo da caverna. Nessa parede, às suas costas, onde eles estão acorrentados, existe um vão. Você pode chamar de clarabóia, de simplesmente uma fresta, seja lá como você quiser chamar. O fato é que existia um grande acesso, né, uma passagem de luz grande, tanto da luz que viria de fora da rua, quanto de uma fogueira. Essa fogueira, ela queimava por várias horas por dia, quando a luz do sol não incidia mais sobre a caverna. De que maneira? Nos retratos que eu vou te colocar, tende a ficar um pouco mais fácil de entender, mas imagine que durante certa parte do dia a incisão dos raios solares é muito mais forte, de tal forma que as pessoas passando na rua, na entrada dessa caverna, tinham as suas imagens refletidas na parede do fundo dessa caverna, essa parede para a qual os prisioneiros estavam olhando o tempo inteiro, e que viam as sombras. Então veja só, eles viam as sombras e ouviam as vozes. Durante boa parte do dia, o que se via era o que passava no exterior da caverna, a vida mundana, a vida cotidiana das pessoas com as quais, teoricamente, esses aprisionados, esses prisioneiros teriam convivido. A partir de uma determinada hora, com a queda dessa luz, ou a passagem da luz solar para um outro posicionamento, né, dada o movimento da Terra, a fogueira era acesa, de tal sorte que aí os seres que comandavam e que queriam levar certas informações para estes prisioneiros passavam a apresentar imagens aleatórias para esses prisioneiros através da fogueira. Então, de tal sorte, imagine o seguinte: por sobre a passagem acima da cabeça deles eram colocadas imagens que eles queriam que refletisse as sombras no fundo da caverna, enquanto a fogueira está aqui, basicamente no mesmo ponto de onde entrariam os raios solares durante determinada parte do tempo durante o dia. Isso posto, parece possível entender que aqueles seres que ali estavam só podiam ver aquelas sombras. É possível também imaginar, dentre as palavras de Platão, que passou a existir, como em qualquer sociedade, passou também ali a existir uma certa hierarquia. E que tipo de hierarquia poderia surgir? A hierarquia da interpretação daquelas sombras. Então,
aquele que fosse capaz de identificar de forma mais rápida, mais assertiva determinada informação ou determinada sombra para levar a informação aos outros, ia ganhando um status dentro daquela microsociedade. Isso é natural. Esse é o ser humano sendo ser humano. Agora imaginemos como Platão quis nos trazer nesta história que um deles, apenas um deles, tendo a oportunidade de se soltar das correntes, se pudesse fugir. Imaginemos o que aconteceria com esse ser. Então ele descreveu da seguinte forma: um deles foge e num primeiro momento, quando está à luz do sol, ele fica momentaneamente cego, porque ele cresceu daquela maneira, ele não sabe olhar sem a escuridão, né? Ou melhor dizendo, ele não consegue enxergar sem a escuridão. O que ele via pelos seus olhos eram as sombras, as imagens refletidas no fundo da caverna. De toda sorte, ele conseguiu, depois de um tempo, equilibrar a sua visão, os músculos oculares, e passou a enxergar aquilo que era a realidade. Então, o cérebro tem o poder, isso não foi Platão que disse, mas nós já sabemos, né? É conhecimento público, que o cérebro busca fazer associações. O que nós precisamos entender para estes seres, que naquele momento as únicas associações que eles poderiam fazer eram as das sombras. Associar com o quê? Associar única e exclusivamente com o que eles tinham visto antes ou meramente com conjectura, com imaginação. Agora que esse único ser estava fora da caverna, ele tem mais capacidade de fazer associações. Ou melhor, ele passou a fazer comparações. Por quê? Porque à medida que ele via a realidade posta aos seus olhos, ele conseguia compará-las com as imagens no fundo da caverna e entender o que era aquilo. Agora imaginemos que alguém pudesse chegar junto a este ser e explicar-lhe e nomear cada objeto inanimado ou animado que ele visse. Ia ser um mundo novo, o mundo do descobrimento. E aí ele iria se perguntar o que ele ficou fazendo, o que é a felicidade. E é justamente nesse ponto que Platão segue para concluir a sua alegoria. Quando esse ser volta, muito feliz, tentando contar aos demais o que ele tinha visto lá fora, como era a realidade lá fora, que eles não eram felizes, que na verdade eles eram prisioneiros, que todos eram prisioneiros. O que você imagina ter acontecido? Pois é, essa é a reflexão que Platão deixa como legado da sua história. O que você imagina que possa ter acontecido? Ele pode ter sido morto, ele pode ter sido agredido, ele pode ter passado por mentiroso, porque veja só, nas palavras de Platão, quando ele volta para dentro da caverna e ele é contido pelos seus colegas, porque obviamente querem saber o que ele viu lá fora, ele passa a não enxergar de maneira tão adequada aquelas sombras no fundo da caverna. Os seus músculos oculares mudaram de conformação, mudaram de adequação, e aí ele passa a não conseguir identificar certos objetos a que ele vê. Como você acha que ele foi tratado pelos seus semelhantes? Ele foi ridicularizado, ou melhor, nas palavras de Platão, o ser humano agiria desta maneira. Ele seria ridicularizado. E o que ele estava contando do que ele viu na rua? Como é que essas pessoas receberiam? Muito provavelmente ele seria morto, seria agredido, seria tratado como mentiroso. Pois bem, eu vou fazer uma pausa aqui e colocar a vinheta para que você tenha uns segundos de imaginação sobre a alegoria da caverna de Platão que eu acabei de relatar para você. Roda a vinheta. Para ser sucinto, ou tentar ao menos, tentar ser rápido, o mais resumido possível, o que foi feito durante a pandemia? Uso do medo, né? Eu vou tentar falar rapidamente do medo. O medo, ele é uma sensação, uma espécie de sentido que tende a te proteger, a proteger qualquer ser humano. O ser humano traz o medo latente, ou seja, teme o desconhecido, ele teme certas situações, seja por analogia, seja porque efetivamente houveram ou ocorreram
ocorreram episódios anteriores que o fizeram firmar um quadro na imagem. Então isto é perigoso, isto é ruim, aquilo é nocivo. Assim o ser humano sobreviveu por milhares de anos. É um instinto de sobrevivência. Isso é o medo, ou melhor, o medo serve para isso. O medo é um balizador, ele é um defensor, ele é uma intuição, ele é algo que visa proteger o ser humano, a incolumidade, né? A integridade do ser humano, seja física, seja emocional, seja psicologicamente. Mas o medo poderia ser utilizado de outra forma? O medo, na sua concepção, poderia ser usado como uma arma, como uma ferramenta? Sim, de fato. O medo é utilizado constantemente. Um exemplo prático, a Guerra Fria. A Guerra Fria nada mais foi do que impingir o medo contra o oponente durante décadas, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Depois que a nova ordem mundial, ou nova organização mundial foi estabelecida, o mundo ficou dividido entre capitalismo e comunismo. Então começou uma campanha, por assim chamar, publicitária de ambos os lados. De toda sorte, o que eu estou tentando dizer é que o medo pode sim ser usado como arma, não só uma arma de fato, como uma arma de propaganda, de propagação do próprio medo. Com o advento das tecnologias, a velocidade com que nós temos informação, o que nós vimos nesse momento de pandemia? Nós somos os prisioneiros da caverna de Platão. Pois é, nós ficamos acorrentados. Só o que nos foi dado de informação foi o medo, foi o pânico, foi morte. Anúncios e mais anúncios de morte. Morte acontecendo de tal velocidade, de tal proporção, que te puseram em conflito com seus próprios pensamentos, levando você a considerar que você realmente deveria estar em casa e se proteger. Veja só, neste fenômeno extremamente moderno, porque ele ainda está acontecendo, o que mais fizeram contra você? O que mais usaram contra você? A ciência. A ciência foi usada contra você. Não é a ciência do presidente ou a ciência de quem se opõe ao presidente. A ciência do presidente ou a ciência do STF. A ciência do STF ou a ciência dos governadores. A ciência dos governadores ou a ciência dos prefeitos. Ciência é algo mais amplo. Ciência é o próprio estudo, o próprio ato de conhecimento. Ciência é a união de conhecimento. A ciência não pode ser usada dessa maneira para um lado ou para outro. A ciência tem que ser usada em prol de um bem maior. Neste caso, para esse episódio, a própria pandemia. Agora, me surpreende muito, e ainda tratando do mito da caverna de Platão e fazendo essa reflexão, as imagens refletidas no fundo da caverna estavam à sua disposição, ou no seu celular, nas redes sociais, massificadamente pela grande mídia, ou então na televisão da sua casa. Aliás, a televisão da sua casa é a maior representação do fundo da caverna de Platão, porque lá só passa a verdade que eles querem que você acredite. Não há outra verdade, é a verdade que eles te colocam. Isso é manipulação de massa. Não há outro entendimento, não há outra forma de explicar esse fenômeno. Para que você não estivesse tão suscetível, você precisaria estar fazendo uso do seu discernimento. E aqui eu não estou dizendo que o povo brasileiro ou o mundo não teve discernimento. Eu não estou aqui dizendo que alguns que se rebelaram contra são mais inteligentes que o outro. Não é isso. Se você entendeu dessa maneira, desculpe, você entendeu muito errado. O que difere uns dos outros é a forma como lida com o medo. É a forma como esse medo impingido contra si faz com que você tome uma atitude ou outra, faz com que você se comporte de uma maneira ou de outra. Esse é o mito da caverna. Lembra daquele que fugiu, daquele que conseguiu ver a verdade fora da caverna e que retornou para contar para os outros o que ele estava vendo, o mundo real? Ele foi morto. Muito provavelmente. Ele foi ridicularizado num primeiro momento. Então, por que nós vamos nos deixar ter esse tipo de comportamento? Então, porque eu penso de uma maneira, eu tenho que automaticamente ridicularizar aquele que entende de outra maneira? Não. Eu vou colocar para você aí uma teoria chamada pirâmide de Graham. Esse estudioso, ele entendeu e interpretou a oposição de argumentos, a argumentação. E a base da pirâmide, infelizmente, e foi muito utilizada em muitos anos aqui no nosso país, é quando você não tem argumento para rebater o argumento do seu oponente, você confronta diretamente a pessoa. É o que o Dr. Paulo Papini chama
quando nós argumentamos na live, chamou de argumento ad hominem, ou seja, você ataca o indivíduo, e isso está errado. Eu não tenho que atacar o meu oponente, não descredencia o argumento dele. Se aquele argumento for próximo da verdade, se tiver informação de qualidade, se for assertivo. Mas ocorre que no momento que nós vivemos, há essa guerra de narrativas, essa oposição de lados. Então eu ataco o meu opositor simplesmente por ele ser meu opositor. Eu não o ataco porque o argumento é frágil. É isso que o mito de Platão, o mito da caverna de Platão, vem demonstrar para nós. O quão frágil pode ser você escolher um lado ou outro. Imaginemos que esse cidadão que conseguiu voltar para a caverna tivesse convencido parte daqueles que ali estavam. Isso se ele não conseguiu, né? Já que a história não continua, isso se ele não tiver conseguido colocar pelo menos em parte, né, na mente de parte daqueles indivíduos, que pode haver um mundo diferente lá fora. E é isso que eu quero propor para você aqui, agora, nesse momento. Pode haver um outro lado nessa história. E você precisa ouvi-lo. Nós, essas pessoas que eu citei nos canais, o Misael Isidoro, o José Carlos Sepúlveda, o Dr. Paulo Papini, nós tentamos, entre outros que falhe a mim, eu não estou lembrando o nome agora, mas o que nós tentamos mostrar? Nós tentamos mostrar a argumentação baseada nos estudos que nós estamos fazendo para trazer essa informação, mas nós também ouvimos o outro lado, nós também lemos obras, artigos, revistas, jornais, assistimos mídia que falam o contrário do que nós pensamos, que pregam o contrário do que nós pensamos. É preciso barrar essa guerra de narrativa. Isso não faz bem para os indivíduos e muito menos para a nossa nação. Esse era o assunto que eu me propus a trazer para você. Na verdade, é uma reflexão. Na verdade, eu quero te convidar a pensar diante de tudo isso que eu te contei, como é que a gente pode fazer para melhorar a nossa nação e não ficar à mercê dessa guerra de narrativas e de uma corrupção que pode estar sendo velada justamente por esse medo que está sendo impingido em nós. Mais uma vez, eu quero manifestar o meu agradecimento, te convidar uma vez mais a conhecer esses canais que eu relato. Eu vou deixar os links na descrição para que você possa conhecê-los. Vai lá, se inscreve, clica no sininho para receber as nossas notificações e nos acompanhe. Quem sabe em algum momento, se não foi hoje, se não foram nos anteriores, quem sabe num determinado momento a gente pode trazer uma informação que seja muito válida para você. Vamos fortificar essa rede de informação. De novo, muito obrigado e até a próxima.